Fala aí galera do Toque Passa, beleza? De volta depois deste final de semana da terceira rodada do Campeonato Brasileiro, que pra variar eu fui lá, fiz um vídeo pra falar mal do Fluminense e do Fernando Diniz, e o que acontece? O Fluminense se junta com o Grêmio e faz um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro, já dá pra falar isso logo na terceira rodada. 5-4 lá na Arena do Grêmio, uma virada inacreditável do time do Fluminense, que ainda assim mostrou exatamente os mesmos defeitos, pelo menos na minha opinião, do que eu tinha dito no vídeo anterior. Mas independente disso, foi um jogo sensacional pro nível do futebol brasileiro. Dois times que queriam jogar um pouco mais, o Grêmio muito deficiente, principalmente depois dos 30 minutos, quando ele fez 3-0, não conseguia manter o seu ritmo de jogo o tempo inteiro e sentou em cima do resultado claramente. Mas isso não importa. A primeira coisa que eu queria dizer é que, apesar de todos os defeitos que eu falei, por exemplo, no vídeo anterior sobre o Fluminense, é admirável a capacidade do Fernando Diniz de insistir no seu estilo de jogo e, mais do que isso, no seu pensamento do que é o futebol. E ele tá lá sempre insistindo. E o que acontece? Muitas vezes o Fluminense tem períodos de péssimo desempenho e, consequentemente, péssimos resultados, que é o que vai acabar acontecendo durante o ano inteiro. O estilo do Fernando Diniz não permite que você tenha, pelo menos com o material humano que ele tem em mãos, um estilo super regular. Não tem jeito com esse time, é praticamente impossível. Já o time do Grêmio, que tinha muitos valores novos que o Renato vem colocando no time ao longo dos últimos meses, tá numa fase muito complicada. No Gaúcho já foi assim, na Libertadores mostrou momentos de muita fragilidade e agora contra o Fluminense claramente teve arroubos de genialidade, triangulações maravilhosas com o seu time do meio campo pra frente principalmente, e também nas laterais ali com o Cortez e com o próprio Léo Moura, mas depois dos 30 minutos do primeiro tempo sentou no resultado e viu o Fluminense insistir muito e conseguir o resultado. O que aconteceu no jogo? Depois dos 3-0 que aconteceram mais ou menos aos 20 e poucos minutos do primeiro tempo, o Fluminense conseguiu um gol numa excelentes jogadas, diga-se de passagem, muito toque de bola, e a única vez em quase 40 minutos que o Fluminense conseguiu tocar a bola dentro da área do Grêmio, levar a bola para dentro da área do Grêmio, conseguiu fazer uma triangulação do lado com o Ione completando ali depois de um cruzamento que veio da esquerda pelo Caio Henrique. E a gente viu logo depois o Júlio César, ex-goleiro do Fluminense, também entregar a bola pro Luciano fazer o gol, e o jogo já virou pro segundo tempo com 3-2. E aí ficava a impressão, como que esse jogo vai voltar? Se o Fluminense ia continuar insistindo muito na volta, porque não tinha nada que perder mesmo, e como que o Grêmio ia se portar? E aí o Grêmio simplesmente recuou e aceitou o volume de jogo que o Fluminense acabou impondo no comecinho do segundo tempo, o que é muito mérito para o time do Fernando Diniz, que apesar de ser tecnicamente inferior a praticamente todos os times que ele joga, não só o Goiás, talvez, nessas 3 primeiras rodadas, mas quando jogou contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro, quando jogou contra o Santos, agora quando jogou contra o Campeonato Brasileiro, no Campeonato Carioca, quando jogou no Campeonato Brasileiro contra o Santos, contra o Grêmio e só contra o Goiás, que foi um time um pouco mais parelho. Mas a gente vê a ideia de jogo do Fluminense ser apertar o tempo inteiro. E neste jogo especificamente deu certo, né? Deu certo a insistência, a crença em que aquele estilo de toque de bola ia chegar. E o Fluminense poderia ter feito mais gols. O Fluminense poderia ter feito mais gols, principalmente no começo da segunda etapa. Logo conseguiu virar o jogo com 20 e tantos minutos, quase 30, fez 4-3, diga-se de passagem, num pênalti completamente inexistente que aconteceu, mas com méritos o Fluminense, com o volume de jogo, foi lá e conseguiu virar o jogo. Mas qual é o defeito desse time que se permanece? O time não consegue ter uma defesa sólida. Esse pra mim é a principal falha tática em campo deste time. É um elenco que não tem grandes zagueiros, não tem grandes volantes. A insistência entre Bruno Silva, que jogou muito bem, aliás, contra o Grêmio, Bruno Silva e o Ayrton não funciona. O Fernando Diniz coloca ainda o Caio Henrique pela esquerda como se fosse basicamente um improviso, porque ele é meia de origem, o volante de origem, e o Gilberto é realmente o desafogo que tem pela direita, com o Bruno Silva fazendo muito essa cobertura dele. E deu muito certo, foi um prêmio para o Fernando Diniz, né, e um tapa na minha cara basicamente do vídeo que eu tinha feito antes, mas um prêmio pela insistência e que deu certo. O fato é que esse time ainda é extremamente desequilibrado e irregular. Não vai ser sempre que a gente vai ver esse tipo de jogo, não vai ser sempre que a gente vai ver esse tipo de desempenho,
desempenho. Nenhum desempenho que consiga, que ateste a efetividade desse estilo de jogo. É preciso ter um time um pouco mais sólido. A defesa do Fluminense sofreu muitas vezes. Note como praticamente todos os cruzamentos que vão na área do Fluminense, ninguém sobe. Ninguém sobe. A zaga é extremamente falha, os laterais não conseguem defender direito e os volantes também não, porque estão preocupados muito mais com a saída de bola. Não existe uma preocupação de começar a formar o time da parte de trás. Não existe isso. Não existe uma defesa sólida. E o Fluminense não tem capacidade técnica de conseguir fazer 5 gols toda vez em todos os jogos. Então é um tipo de pensamento louvável, mas que ainda não há solidez no time para isso. Óbvio que só tem 4, 5 meses de trabalho, mas é preciso mostrar que também há esse tipo de preocupação. E não acontece isso no time do Fernando Diniz. De toda forma, como eu disse, foi um jogo incrível para quem estava assistindo, para cardíaco, teste de cardíaco, e acho que vai ser sim um dos melhores jogos desse Campeonato Brasileiro, ainda que a gente esteja na terceira rodada. Acho que é louvável o Fernando Diniz continuar a insistir nesse tipo de esquema, mas não custa ser mais pragmático na hora de defender. O time não tem capacidade de segurar muitos jogos dessa maneira e mais, não tem elenco para conseguir rodar esses jogadores desta forma. Ainda mais perdendo o Everaldo agora, que era o melhor jogador do time, pro Corinthians, e o Guilherme estreou ontem, mas não fez absolutamente nada no jogo. Os melhores mesmo ali, acho que o Luciano jogou muito bem, o Gilberto apoiou muito bem, o Bruno Silva defendeu muito bem. Então foram momentos que o time passou muito bem, mas a verdade é que o conjunto do Fluminense é realmente um time de nível técnico coeso, e eu acho que é abaixo da média, mas que existe um mérito no Fernando Diniz para isso. Mas é preciso ser esperto, ser inteligente e jogar com resultados também, e para isso é preciso arrumar essa defesa. Sem essa defesa ser arrumada, não acho que vá a lugar nenhum esse tipo de proposta. É um técnico muito corajoso, que eu admiro esse tipo de iniciativa, mas é preciso ser um pouquinho mais safo. Precisa ter um time um pouco mais sólido na defesa para poder deixar esse time sair jogando o tempo inteiro, para poder deixar esse estilo de jogo ser um pouco mais evidente e para que traga resultados. Futebol no Brasil, em qualquer lugar do mundo, é relacionado a resultados. Só que aqui o resultado tem que vir imediatamente. E pelo bem desse tipo de proposta, de times que tocam a bola, foram mais de 900 passes no jogo, é preciso que tenha isso, que precise uma solidez na defesa. E com isso eu acho que a gente vai ter uma evolução do futebol e o Fernando Diniz pode entregar isso também. Mas eu espero que o time seja mais sólido e que se adapte aos adversários. O Grêmio abriu o jogo e deixou o Fluminense jogar. Não vai acontecer isso sempre. Contra o Goiás, por exemplo, o time mal conseguiu tocar a bola. É preciso se adaptar e ter uma defesa sólida. Parabéns pro time do Fluminense. Olha, quero saber o que você achou desse jogo. Olha, é preocupante pra galera do Grêmio, porque um time que vinha tão bem, o Luan, aliás, entrou no jogo, jogou muito mal, não fez nada. André Balada também não fez absolutamente nada, apesar de ter feito o gol no começo. Um time que começou avassalador nos primeiros 30 minutos e sentou em cima do resultado, basicamente como a gente viu o Grêmio sentar em cima da sua glória recente nos jogos que a gente vê esse ano. Mas vamos ver o que vai acontecer. Tem Libertadores durante a semana, tem o UEFA Champions League, eu vou voltar para falar sobre isso também. Vamos ver se eu não zico ninguém, não é mesmo? Mas olha, deixa aí seus comentários, não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal, porque Toque Passa tá de volta.